Boa noite a todos, que sejamos bem-vindos para mais essa nossa conversa. Os curadores da luz da Casa da Santíssima, sobre mediunidade. Que sejamos todos bem-vindos, que possamos estar unidos e reunidos em nome do Mestre Jesus. Silvia Constantino, boa noite, querida. Boa noite, que sejamos todos bem-vindos para mais esse nosso encontro, não é? Silvia Constantino, boa noite. Elma, Êmia, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Que sejamos bem-vindos todos, né? Silvia Constantino já chegou, Elma, Êmia, Fátima Barbosa, boa noite, querida. Boa noite, minhas amigas queridas. Que sejamos todos bem-vindos. Que sejamos todos realmente bem-vindos. Denise, Maria Aparecida, Maria Rosane, boa noite a todas vocês, minhas queridas amigas. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Maria Helena, Silmara. Eita, será que eu já pulei alguém? Está tão rapidinho. Adilson, meu amigo, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Que sejamos bem-vindos, realmente. Janete, boa noite, querida. Boa noite a todos. Luzinete, boa noite, querida. Que bom vê-la por aqui. Que sejamos todos bem-vindos, né? Para mais esse nosso encontro. Maravilhoso esse encontro nosso aqui de toda semana. Que Deus nos conceda sempre muitas oportunidades. Nilce, boa noite, querida. Neís, Maria Helena, boa noite a todos. Gente, hoje é o meu dia de trabalho com as minhas idosas, foi maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês que foi maravilhoso. É sempre maravilhoso. JLR, boa noite. Querida Helena Macário, boa noite. Boa noite. Será que já pulei alguém? Se eu pulei alguém, sinta-se abraçada, tá? Bia, boa noite, querida. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçados, porque às vezes passa mesmo aqui e eu não vejo. Denise, acho que eu falei com você, né, querida? Nilce, eu falei, eu creio que sim. Será que eu já estou pulando alguém? Acho que ainda não, né? Acho que ainda não, né? Acho que não. Reni Seninha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Maria Rosane Braga, eu falei com você. Francilene, Raquel, Ana Maria, todos vocês que estão chegando, sejam muito, muito bem-vindos. Gina Marinho, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gosto imensamente de ver vocês chegando para esse nosso encontro, né? Esse nosso encontro tão maravilhoso. Mário Nobre, boa noite, querido. Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo mesmo. Adriano, querido amigo, boa noite. Obrigada por você estar aqui, Adriano. Nilce, eu falei, acho que não, né? Flávia Machado, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Helena Macário, boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Sandra Rocha, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos mesmo. Gosto imensamente, vocês já sabem disso. Maria Freitas, boa noite. Maria Helena Pereira, eu já falei com você, né, querida? Que bom. Gosto muito, muito mesmo de vocês estarem aqui, de estarmos juntos aqui, né, unidos e reunidos em nome de Jesus, né, para que nós possamos estar bem. Anete, que bom, minha querida amiga, ver você por aqui, que bom. Seja bem-vinda, querida, bem-vinda mesmo. Francilene, eu falei, se não falei, sinta-se abraçados. Raquel, boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. Francilene, eu acho que eu falei. Sejam todos bem-vindos. Gina Marinho, boa noite, seja bem-vindo, todos bem-vindos. Sonimar, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Thaís, Cristina, boa noite. Tiese Fátima, boa noite, amigos queridos, boa noite a todos. Vamos fazer o seguinte, para render o nosso tempinho aqui, Maria Regina,
Vamos orar, né? Marilei, boa noite a todos. Murilo Firmino, boa noite, meu querido amigo, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar com todos vocês aqui. Muito bom mesmo estarmos todos juntos. Neide Madalena, boa noite, querida amiga. Boa noite aos amigos e amigas queridas que chegaram, tá? Vamos tentar, Maria Aparecida, eu falei sim, né? Vamos tentar agora, tentar não, né? Vamos fazer aquela ligação com o plano maior, elevar muito, muito, muito o nosso pensamento. Cláudia Monte, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Gina, boa noite a todos vocês que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Vamos elevar nosso pensamento o mais alto que a gente puder, né? Vamos nos colocar numa situação bem lá em cima, com o pensamento a mil. E como eu dizia a vocês, tenho que agradecer bastante. Maria das Graças, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje fui do meu trabalho com as idosas, maravilhoso. Meu trabalho não, minha tarefa aqui é maravilhosa, me inspira muito, é maravilhoso. Conversamos hoje sobre o que é o Evangelho no lar, conversamos sobre a oração, muito bom, maravilhoso, maravilhoso. Pegamos uma letra de música, falamos com aquela letra sobre, trazendo aquilo para a doutrina, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Graças a Deus, muito obrigada por tudo, Senhor, agradeço. Roselangia. Boa noite, querida. Roseli também. Boa noite. Gessionir, boa noite. Vamos orar, né, gente? Se eu pulei alguém, sinta-se abraçados. Nós já sabemos que esse nosso trabalho, essa nossa tarefa é a abertura para as cirurgias espirituais, os tratamentos espirituais, que a partir de agora, já muito de antes, a preparação de tudo já foi feito pelo plano maior. E que nós precisamos estar aqui livres, de coração aberto, confiante, cheio de fé, de esperança e de acreditar que tudo na vida passa. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine os nossos passos, que Jesus, o nosso mestre maior, junto com Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, possa nos envolver nessa luz de amor, de harmonia, de compreensão e de muita cura, muita cura. E seja feita, Jesus, mestre amado. Muito obrigada com os curadores da luz, do plano espiritual e do plano material, todos unidos e reunidos em teu nome, para darmos início ao trabalho. A nossa tarefa, querida e amada tarefa, para que possamos dar continuidade aos trabalhos e às cirurgias espirituais da noite de hoje. Regina Durco, boa noite. Veronice Vera, Zélia Aldina, Carminha Dionísio, se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Sinta-se Paulo Laje, boa noite, querido amigo. Boa noite a todos que estão chegando. Se eu não vi, Marinês, querida, boa noite. Boa noite a todos que chegaram, que eu não tenha visto. Meu abraço fraterno e muito obrigada a vocês pela companhia, por aqui estarmos. Maria Elisandra, boa noite, amiga. Que bom vê-la por aqui. Então, vamos lá, né? Nós já sabemos que todos os tratamentos e as cirurgias espirituais são sempre feitas após as lives, né? Já sabemos disso, né? Sabemos que na segunda e na quarta, a Adriana está maravilhosamente conosco, né? Nos ensinando, falando conosco sobre o evangelho produtivo, que é maravilhoso. Quem está perdendo não sabe o que está perdendo. Quem não está vendo não sabe mesmo o que está perdendo. Né? Na terça nós estamos aqui, na quinta Elielma e logo, logo Maria Elisandra junto, né? Com ela, para conversarmos também, vermos e sentirmos aquelas maravilhosas explicações do livro A Gênese, né? Que não é um livro que a gente está lendo toda hora, então é muito maravilhoso ela estar falando conosco sobre ele, né? E nós estamos aqui ainda no capítulo 28 do livro dos Médios, o capítulo 28 do livro dos Médios, que fala do charlatanismo, né? Isso, e as prestidigitações. Vamos começar com o nosso trabalho. Não vamos esquecer aquela frase maravilhosa: os médios, os trabalhadores, vamos acreditar. Maria Lúcia, boa noite.
Boa noite a todos que chegaram, se eu não tenha que eu não tenha visto, sejam bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes pela companhia de vocês. Então, vamos lá. Então, nós já sabemos daquela frase que eu sempre gosto de falar, de dizer: nós, trabalhadores, vamos ter consciência e responsabilidade para fazer de nossas aptidões o melhor, porque não é a mediunidade, não é nenhuma das nossas aptidões que vai nos distinguir, mas aquilo que fazemos dela. Olha, essa frase foi fantástica, maravilhosa, que está no livro Seara dos Médios, né? Psicografado por Chico Xavier, com a mensagem de Emmanuel. Então, vamos tratar de entender bem direitinho isso, porque é maravilhosa essa frase. É muito boa, né? Muito boa mesmo. E eu acho que é agora, né? Na próxima semana, que vai ter aquele encontro maior presencial. Eu não confirmei com o Adriano, mas é o próximo sábado, né? Vai ser dia 2. Aí eu não sei se como vai ser, mas o Adriano vai anunciar para a gente. Jucinéia, Nadir, boa noite a todos que chegaram depois. Então, vamos lá, gente. Capítulo 28 do Livro dos Médios, Charlatanismo e Prestidigitação. Nós ficamos aqui nas fraudes espíritas, não é isso? Vocês estão lembrados, bem lembradinhos de tudo isso, que nós vimos, inclusive, uma questão anterior. A gente leu, né? A gente leu aqui aquela historinha que ele falou dos médios que chegou, de um médio que chegou, que queria estar presente, né, na sociedade espírita, e fazia questão de dar uma comunicação, de receber uma comunicação. Vocês estão lembrados disso? Hein, Nadir, vocês, Sonimar, tá? Estão lembrados disso, dessa historinha que a gente falou na semana passada, encerramos com ela. E, sabiamente, né, os participantes responsáveis pela reunião, né, da Sociedade Espírita pediu a esse que se dizia médio em condições de trabalhar, de fazer e acontecer, como a gente vê por aí, que gostaria de que fosse conhecido a aptidão que ele tinha. E durante essa reunião, vocês viram, vários médios deram comunicações e dissertações de determinado nível, com precisão, responderam à pergunta, responderam sobre questões tratadas e assuntos desconhecidos, ou seja, aquele que não foi perguntado. E o que é que houve? O visitante, né, quando chegou a vez dele, ele escreveu palavra sem significação, ele disse que estava se sentindo, estava com mal-estar, não estava disposto nesse dia. E aí o que foi que aconteceu? Ninguém mais lá na sociedade espírita, onde eram feitas as pesquisas, feitos os trabalhos, feito tudo, sumiu, não foi. Então, isso aí é o quê? É uma fraude. O que ele fazia não era de mediunidade com responsabilidade, era realmente fraude, né? Então, aqui a gente vai seguindo. E aí ele achou, ele na comunicação, no fim dessa questão, ele diz, né, que ele achou, sem dúvida, que o papel do médio de efeito inteligente, que são os médios de escrita dessas coisas, e então era mais fácil ele representar do que ele pensava, e, no entanto, não era. Era bem mais difícil, ele não teve como fraudar, né? Não teve como fraudar. E aí ele diz na questão 316 que em todas as coisas, as pessoas mais frágeis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício. Por quê? Quando ele diz que não pertence ao ofício. Ou seja, se alguém começa com mais com a gente, com conversas sem sentido, a gente já tem noção, nós já conhecemos alguma coisa. Então, a mesma coisa com relação a outros assuntos acontece também com o espiritismo. Os que não conhecem o espiritismo, né, se enganam. Por quê? Porque não estudam, não pesquisam, não discutem o assunto, não tem aquele interesse na realidade de conhecer, porque se tivesse não estaria sendo enganado, e isso é que ele diz aqui. Então ele diz, os que não conhecem se deixam facilmente enganar pelas aparências, não é mais o nosso caso. Concorda, hein, Simone? Concorda, Janete? Que já não é mais o nosso papel
de se esquivar do conhecimento, daquilo que a gente possa estar e se deixar enganar pela aparência. Não é isso, Silvia? Não, nós já podemos distinguir alguma coisa, nós já podemos distinguir muitas coisas. Por quê? Porque todos nós que aqui participamos das lives da Casa da Santina, dos curadores da luz, das cirurgias, de tudo, nós sabemos da responsabilidade do trabalho, de todos que trabalham na Casa da Santina, de todos que participam de uma maneira ou de outra, estão ali empregando responsabilidade e amor para que a gente possa dar não só um acolhimento, mas dar àquele que foi buscar as suas necessidades, os seus sofrimentos físicos, morais, espirituais, não tem problema de qual seja, sabe que aqui tem um grupo sério. Ninguém está fraudando nada, ninguém está enganando a credulidade de ninguém. Aqui estamos com muito amor e muita força de vontade. Não é isso, gente? Marli, boa noite, querida. Edna Maria, boa noite também, que se eu não já falei, sinta-se abraçados. Então, ele vai questionar, nessas questões que foram colocadas, ele diz que os que não o conhecem se deixam enganar facilmente pelas aparências, enquanto um estudo preliminar, como a gente estuda, mas também das condições normais de que eles podem ser produzidos, as inicia no assunto e lhes fornece, assim, os meios de reconhecer. Nós já temos o meio de reconhecer a fraude se ela existir, claro, né? Se ela existir, é claro. Então, aí ficou claro, né? Aí justificar realmente tudo que a gente já vem lendo sobre as fraudes. Então, a questão 317 é onde eu falei que temos aqui uma cartinha maravilhosa para a gente ler, que está no livro dos médiuns, nesse capítulo 28, no item dos 317, que ele diz assim: os médiuns mistificadores são estigmatizados, ou seja, eles não têm aquele valor porque eles não têm, eles são rotulados, são criaturas que não merecem confiança. Por que não merecem? Porque estão enganando a credulidade das pessoas, que muitas vezes foram buscar algo que ele poderia dar de bom e de perfeito, como os que vêm buscar tudo aqui na Casa da Santíssima e outros lugares que também têm a mesma seriedade para o trabalho. Sandra Rocha, boa noite, querida Giselda, que eu não falei ainda, Leide Santos, sintam-se abraçados. Então, é muito bom a gente ter esses conhecimentos. E aí ele diz, esses estigmatizados, os médios mistificadores, eles são rotulados, usam de desonestidade, né? E aí a gente precisa realmente conhecer. Mas aí ele diz, são estigmatizados como merecem na seguinte carta que reproduzimos, os espíritos colocaram aqui, que essa carta está reproduzida na Revista Espírita de agosto de 1861. Agora, vejam o que diz essa carta, que eles receberam na Sociedade Espírita. Os estudiosos, como Kardec, estavam todos presentes. E ele diz assim, eu vou ler, vou ver se eu consigo ler pelo livro, né? A letra é pequenininha e já sabe, quando a gente fica mais, tem que ser assim, maior, né? Mas vamos lá. Essa carta do senhor Mati, eu diria Mateus, né? Que estava escrito, mas querendo falar, sabe, fazer de conta que sabe o francês, é senhor Mati. Então, o senhor Mati fala sobre os médios trapaceiros, em Paris, 28 de julho de 1861, e ele, no mês seguinte, ele reproduziu na Revista Espírita de agosto. E ele diz, Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e em perfeito acordo sobre outros. Olha, gente, preste atenção, porque é muito importante a gente entender o porquê que uma pessoa de fora, que não estava na sociedade, fez questão de ouvir isso e mandar essa carta a eles, à Sociedade Espírita. E essa carta está lá na revista, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar, né? Larise, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando, se eu não citei. Então, ele vai dizendo aqui, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos. Pode-se, a gente pode, né? E em perfeito de acordo com outros. Claro, a gente pode ter sua própria opinião, como falamos na semana passada.
Aí ele diz: acabo de ler, esse omiti disse que tinha acabado de ler no artigo Exploração ao Espiritismo, no último número da revista Reflexões sobre a Fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas, como queira chamar. Ele colocou, as quais sou feliz por me associar com todas as forças. Gente, eu estou lendo bem devagar, que não é muito meu habitual, eu sou um pouquinho apressada. Mas vamos lá, né? Para que a gente fique bem claro como ele entendeu tudo isso que a gente vem falando até hoje. Não foi à toa que essa carta foi reproduzida e está aqui no livro dos médios, né? E aí ele vai dizendo assim: aí toda dissidência em matéria de teorias e doutrinas desaparece como que por encanto. Olha só que maravilha ele dizer isso. Ou seja, as reflexões, tudo que ele viu, tudo tem bastante sentido. E aí ele fala aqui: desaparece. Quando a gente conhece, desaparece o equívoco, os enganos, as fraudes. E ele vai continuando, né? Aí eu terminei só o primeiro parágrafo. Vamos entrar no segundo parágrafo da carta. Maravilhosa, da carta. Denise, boa noite, querida. Que maravilha que você chegou, né? Então vamos continuar aqui. Depois você vê o pedacinho, se der para você ver depois. Talvez eu não seja tão severo quanto vós. Olha só o que ele disse, se omitir. Talvez eu não seja tão severo quanto vós a respeito dos médios que, de forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração pelo tempo que consagram às experiências, por vezes longas e fatigantes. Mas sou e não se poderia sê-lo, mas em relação aos que, em tais casos, suprem no momento pelo truque e pela fraude. Olha, ele falou aquilo que Kardec tinha colocado, que a mando dos espíritos superiores. Se há uma necessidade, ele vai tentar entender. Aí ele diz aqui, isso aqui muito bem explícito, né? Que ele fala aqui, mas ele diz, em relação aos que em tais casos suprem no momento pelo truque, pela fraude, a ausência ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Olha que maravilha de colocações que ele fez aqui nessa carta, que mandou para Kardec e a todos os estudiosos lá, né? Aí ele diz: misturar o falso ao verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, olha a diferença que ele está falando. Olha a colocação do seu Miti na carta para Kardec, para eles lá, para a sociedade. Misturar o falso ao verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é muito mais simplesmente, é muito simplesmente uma infâmia. Olha o que ele diz, é muito simplesmente uma infâmia. E haveria obliteração, ou seja, destruição, a eliminação. Olha como ele coloca. Maravilhosa tudo aqui. Obliteração, destruição, eliminação, ou seja, obliteração, no senso moral, no médio que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. O médio é o que eu sempre venho falando, desde o início, quando nós começamos a conversar sobre mediunidade. Médio, trabalhadores, responsabilidade, conhecimento. Às vezes, nossa, Sônia é chata, fala muito de estudar, muito disso, muito daquilo. Mas se nós não fizermos e não tivermos essa responsabilidade, se nós não tivermos, não buscarmos o conhecimento, nós vamos acabar nas mãos desses espíritos enganadores e aí vamos passar por fraude, vamos pegar processos obsessivos, não vamos realizar as curas, não vamos poder ajudar aqueles que nos buscam e nem a nós mesmos. Por quê? Porque estamos enganados, querendo ser enganados, porque estamos nos omitimos dos estudos. Terminou esse parágrafo. Então, vamos lá no seguinte papo. Até que eu comentei depois, né? Vamos lá.
Assim como fazeis notar perfeitamente, assim como fazeis notar perfeitamente, é lançar o descrédito sobre a coisa no espírito dos indecisos. Olha que carta, hein? Nossa, é uma carta dessa que eu gostaria sempre de fazer, quando eu te disse alguma coisa. Graziela, todos que chegaram depois, sintam-se abraçados e boa noite e obrigada pela companhia. Assim como fazeis notar perfeitamente, é lançar o descrédito sobre as coisas no espírito dos indecisos. Claro, se é que ele não conhece, e eu quero falar, estou falando a verdade, eu tenho que insistir no ponto positivo, na verdade, na realidade do que deve ser, e não pelas fantasias, não é verdade? Não pelas fantasias, pelas fraudes. Aí ele diz: desde que reconhecida a fraude, assim como fazeis notar perfeitamente, é lançar o descrédito sobre a coisa no espírito dos indecisos, desde que reconhecida a fraude. Sim, se alguém viu a fraude, e eu tinha dito que antes o espírito vem para que eu faça fenômeno, para através de mim ter os fenômenos, e ele descobre que é uma fraude, vai colocar dúvida realmente nos indecisos, e a gente, né? Aí ele vai conversando, falando aqui. Acrescentarei que é comprometer da mais deplorável maneira os homens honrados que prestam aos médios o apoio desinteressado dos seus conhecimentos e suas luzes. Olha que maravilha! E suas luzes, que se tornam fiadores da boa fé e, de certo modo, o patrocinam. Claro, se a gente fala através de um espírito, se o trabalho é sério, eles estão dando para nós a oportunidade. Eles estão nos patrocinando, eles estão trazendo luz para nós, a luz do conhecimento, a luz da melhora, da evolução espiritual moral de cada um de nós. O que vocês acham, gente? Não é legal toda essa carta que está aqui, nos dando isso? Samira, boa noite, querida. Hã? O que vocês acham de tudo isso, dessa carta? Neuza Castro. Então, veja bem, todos vocês que estão aqui. E quando ele diz que se tornam fiadores de sua boa-fé e, de certo modo, os patrocinam, é cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Olha só, gente. Olha só, que maravilha. Nossa, essa carta é fantástica, não é à toa, não foi à toa, ou para jogar palavras ao Léo, ou fazer encher o livro, não. Está aqui na questão 317 do Livro dos Médios. E aí, no último parágrafo, ele diz assim: todo médio conhecidamente culpado de manobras fraudulentas que fosse pilhado, ou seja, surpreendido, flagrado, né? Flagrado, com a mão na cumbuca, olha como ele se expressou bem naquilo que é a realidade. Para me servir de uma expressão um pouco trivial, mereceria ser banido por todos os espiritualistas ou espíritas, colocação que queira, né? Do mundo. Olha só, gente, eu vou repetir essa frase aqui, porque isso é fantástico. Todo médio reconhecidamente culpado de manobras fraudulentas que fosse pilhado com a mão na cumbuca, para me servir de uma expressão um pouco trivial, mereceria ser banido de todos os espiritualistas ou espíritas do mundo. Olha só como ele é severo, crítico dentro da verdade, porque ele não estava falando aqui coisa com coisa, não. Aqui ele está realmente falando a verdade. Eu espero que vocês tenham prestado bem atenção, porque isso é de uma orientação fantástica. Isso é como disse o Paulo Lajaí, o nosso amigo irmão que está aqui conosco. Fantástico, fantástico mesmo. Maravilhoso. No livro dos Médios, capítulo 28, questão 317, e essa carta está nele aqui, que os espíritos colocaram ela aqui nessa carta. E aí, quando ele terminou a frase se despedindo assim: se vos convier inserir estas linhas em vossa revista, Senhor, elas estão ao vosso serviço. Foi que responderam lá. Aceitei. Não precisou falar mais nada.
aceitaram e colocaram na Revista Espírita de agosto de 1861. Está reportada, colocada aqui no Livro dos Médios. No Livro dos Médios. Então, senhor Mati. Então, nós vamos agora, após essa maravilha, nós vamos agora continuando nas nossas questões. E aí, gente, maravilhosa, não é? Não foi maravilhosa essa colocação dessa carta? Foi fantástica, né? Muito, muito bem escrita, tudo como realmente deve ser, com toda seriedade notável, toda seriedade notada aqui. Então, vamos lá. A 318. Ficou claro, né, gente? Qualquer coisa é só ler, buscar no livro e se sentir bem com ela, podendo estar aqui conosco, conversando e a gente entendendo bem mais fácil tudo que nós precisamos. Vamos lá aqui. Da 318, ele diz assim: os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis. Os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis de imitar. E não são mesmo. E quando a gente estiver estudando muito mais detalhado, nós vamos fazer como se processam esses fenômenos, como acontecem esses fenômenos, através de sensibilidade, através de energia, através de todos os fluidos trabalhados junto com dos nossos, com os dois planos espiritual. Vocês vão ter bem delicado, bem conscientes de tudo isso depois. Então, ele diz, os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis de se imitar. Alguns que desafiam, evidentemente, ele diz aqui, alguns que desafiam, evidentemente, toda a habilidade da prestidigitação, ou seja, do ilusionismo, né? Que é esse que a gente vem falando. Tais são, particularmente, o movimento de objetos sem contatos, a suspensão, né, dos corpos pesados no espaço, suspender aquilo pesado no espaço, os golpes desferidos de diferentes lados, as aparições e por aí vai. Agora, é algo muito importante a gente entender que ele está dizendo aqui que esses não são fáceis. Não são fáceis, né? É preciso que a pessoa tenha, assim, que esses falsos tenham muita habilidade, né? Muita habilidade para que possa suspender um objeto pesado sem nenhum tipo de truque. E ele vai, salvo o emprego, como ele diz aqui, ó, salvo o emprego, isso pode acontecer, de truques e do compadre. O que é o compadre, o que ele se refere aqui? É aquela ligação, né? Aquela criatura ligeirinha para fazer atos ilícitos, ou seja, enganar, fazer com que a gente caia, né? Porque, para quem não conhece, é fácil cair, né? Gente, eu presenciei, vou dizer até o nome da instituição, foi até onde eu fui hoje fazer meu trabalho lá com as idosas, nossa tarefa com as idosas, maravilhosa. E houve um caso de uma criança que, por força dos espíritos, tudo bem que há um caso, esse aqui é apenas um exemplo para você mostrar como não haveria uma fraude se não houvesse ali a intenção dos espíritos. A ajuda no sentido, porque era um caso obsessivo da criança, era uma criança, eu acho que, se eu não me engano bem, ela tinha na época, acho que uns 9 para 10 anos, se muito tivesse, era pequenininha, ela que assim. E essa criança, ela tem uma sala com aquelas mesas antigas, porque a instituição é muito grande, acho que maior do que isso, aí só mesmo a federação, não conheço. E na sala tinha uma mesa grande, pesada, daquelas madeiras antigas pesadas. Quando essa criança estava sobre o poder do espírito, ela suspendia essa mesa, e se eu vi, não foi ninguém que me contou, nem foi mentira, eu vi e todos os trabalhadores que estavam lá naquele momento. Ele suspendeu a mesa assim, uma criança. Por quê? Porque estava no domínio dos espíritos. E aquela mesa,
Uma criança não poderia fazer isso, sabe por quê? Porque as pessoas, para segurar a mesa, tinham mais de 6 homens fazendo pressão para segurar a mesa. Então, uma coisa dessa, se acontecesse da criança sem estar sobre o poder fazer isso, ela não faria, não tinha como ter um truque nem para um homem sozinho levantar aquela mesa, a não ser que tivesse um truque, coisas fantásticas ali para suspender a mesa e levar a fama de que foi ele que fez. Deu para entender, gente? Deu para entender. Sandoval e Maria, boa noite, seja bem-vinda, Denise. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Então, deu para entender a diferença, né? De uma mentira, de um ilusionismo, para uma diferença da realidade quando tem o espírito. Eu falei um caso que aconteceu sobre a influência. E essas outras não têm a influência do meio. Então, é truque. Nesse caso, não era, porque o espírito estava dominando a criança e com a força dos espíritos que estavam sobre essa criança, que o pai já tinha ido a São Paulo, disse um monte de coisa, e que, graças a Deus, resolveu aqui mesmo, em Pernambuco, aqui, nessa instituição, onde eu tudo aprendi lá, tudo aprendi lá. Todas as minhas foram tudo de lá, graças a Deus. Então, a gente precisa entender. Então, por conhecermos, graças a Deus, é que nós vamos poder distinguir uma fraude de uma verdade. Agora, precisamos conhecer, estudar, buscar, pesquisar, para que a gente veja isso. Aí, vamos lá. Continuando ainda a 318. Por isso, dizemos que, em tal caso, é necessário observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, bem como o objetivo e o interesse que elas podem ter em enganar. Uma coisa, quando aconteceu esse fato, me veio aqui na cabeça para eu falar. Esses homens todos que estavam ali, era para que a criança não estressasse o físico, porque era uma criança. Era uma criança. Então, os homens estavam ali, contrapeso daquele espírito que estava atingindo a criança. Então, deu para entender, né? Deu para entender. Então, é isso. A gente tem como entender uma fraude e tem como entender a verdade sobre a influência de espírito. Então, vamos continuando aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma Elma fez aqui uma. Deixa eu ver aqui. Uma prima, quando estava sob a influência de espírito, ela tinha uma força surpreendente, ninguém conseguia segurar ela, até os homens mais fortes. Pronto. Então, você veja aí também, compreende muito bem a diferença do que acontece com relação quando há o espírito e quando é uma fraude. Então, vamos lá. Esse o melhor de todos os controles, porque é de tais circunstâncias que decorrem todos os motivos de suspeitas. Pensamos, pois, que é necessário, em princípio, desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou um objeto de curiosidade e divertimento, ou que pretenda produzi-lo à vontade, da maneira exigida, segundo já explicamos. Eles já falaram isso e a gente já comentou e já leu essa parte. Então, a gente não vai comentar muito, porque você já sabe da realidade disso aqui. Nunca repetiríamos demais que as inteligências ocultas que se manifestam têm as nossas suscetibilidades, ou seja, a sensibilidade, a vulnerabilidade também, né, que é a mesma coisa, e querem nos provar que têm o seu livre-arbítrio, não se submetendo aos nossos caprichos. Quando ele disse isso aqui, ele quis dizer justamente o que a gente já tinha falado, do que está o médio trabalhando realmente sério sobre a influência dos espíritos, ou seja, com a ajuda dos espíritos que está comungando com ele, para a necessidade, talvez, de algum fenômeno, de alguma coisa para tratar, como médio de cura. O médico que trabalha com cura, ele recebe dos médicos do plano espiritual, como nós recebemos se estivermos fazendo o passe para curar, para ajudar, para passar uma dor, mandando as vibrações, nós estamos mandando pela influência dos espíritos.
Então, tem como você saber que não é uma fraude. Não é isso aí que ele está dizendo. O que ele fala aqui para nós? Quando ele diz, por quê? Porque os espíritos também têm um livre-arbítrio e vai estar à nossa disposição, como a gente já citou aqui, ele já diz aqui que não vai falar, porque já citamos, que ele não vai estar aqui, olha, vem comigo agora, ele vai tal dia, vem aquele, amanhã eu chamo e ele vem. Não, não existe, não é dessa forma. E ele faz aqui uma alusão aqui, ele coloca aqui que a gente veja o item 38. O item 38, aliás, a questão 38 está também no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que fala dos sistemas, onde ele vai dizer para a gente aqui tudo isso que a espiritualidade nos dá e nos fornece através da mediunidade. E é muito interessante. Se vocês tiverem condição de ver, eu vou só dizer aqui para vocês no que vocês podem ver, né? No 38, que eu deixei até aqui separadozinho, se a gente quisesse dar uma olhada no capítulo 4, no 38, ele fala do sistema do charlatanismo. Ele fala isso. Então, é bem interessante. Se vocês quiserem, está lá no capítulo 4, a questão 38, que fala dos sistemas, que é muito importante. Então, vamos lá. E aí ele diz assim, vamos comentar um pouquinho sobre sensibilidade, né? A sensibilidade é aquilo que a gente tem, é aquela capacidade, né, que o médium tem, que algumas pessoas têm em maior, outros têm em menor, mas tem a sensibilidade, tem a vulnerabilidade, a fragilidade, no sentido de delicadeza para entender, para captar, aquele olhos de ver, de sentir que uma pessoa não está bem, de sentir que você está com alguma coisa na tua cabeça dizendo, olha, eu preciso falar com fulano. E quando você fala com fulano, fulano diz para você que está sentindo isso, que não está sobrevivendo aquilo, aquela dificuldade que está difícil. Tudo isso um médium pode sentir, captar de outra pessoa. Então, essa sensibilidade, até fiz uma anotação bem interessante aqui, é a capacidade de reagir, prontamente e imediatamente a um contato qualquer. Sobre isso que a gente falou, através da energia, a sensibilidade vai captar, vamos dizer assim, aquilo que aquela criatura está sentindo. E essa sensibilidade dá muitas vezes a quem tem ela aguçada, que mediunidade eu tenho? Será que eu tenho mediunidade de transporte? Será que eu tenho mediunidade de cura? Será que eu tenho mediunidade de psicofonia, de audição? E assim fica. Então, é preciso que a gente sinta a nossa própria sensibilidade a qualquer contato, a essa capacidade de ser sensível, porque o médium tem essa sensibilidade. Todo médium tem sensibilidade, eu acredito. Eu estou falando por mim, né? E por alguns que eu conheço. Então, é muito interessante, porque é uma faculdade. Isso é uma faculdade de experimentar sensações, emoções, sentimentos. Então, é necessário que a gente tenha realmente aquele estudo e aquela preparação para que a gente possa sentir e captar tudo isso, né? Qualquer coisa vocês pedem, depois a gente faz mais detalhado, tá bom? Então, vamos concluindo aqui a nossa questão ainda 318, que eu dei essa paradinha. Aí, após ele dar essa indicação para nós aqui, que está na questão 38 do capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que fala dos sistemas, ele diz assim, basta-nos assinalar alguns subterfúgios, ou seja, se acautelar, né? Tem que se acautelar sobre como é que eu digo assim? Esses subterfúgios, essas coisas que são colocadas, fica naquela do engano, né? De enganar, de não se abrir, de não falar, né? Então, a gente tem que, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, esses subterfúgios empregados ou que se pode empregar em certos casos para premunir, ou seja, para peraí, vai sair, para precaver, que é a mesma coisa, para a gente se acautelar. É essa a palavra, né? Acautelar. Então, esse premunir significa isso. Contra o quê? Nós vamos nos prevenir? Contra as fraudes,
os observadores de boa fé. Nós somos observadores de boa fé. Por quê? Porque nós amamos, abraçamos a doutrina dos espíritos e não vamos deixar nem permitir que alguém manche essa coisa maravilhosa que veio, né? Que veio nos ensinar a tanta coisa. Inclusive, hoje fiquei maravilhada, porque eu não me lembro de saber que a doutrina dos espíritos acataram, né, propagaram o evangelho no lar, porque o primeiro evangelho no lar, Jesus fez na casa de Pedro, porque estavam reunidos um monte de gente e conversa vai, conversa vem, que não estava levando a nada. Aí Jesus, sabiamente, sabendo que aquela conversa produzia nada, não ia servir para nada, o que ele fez? Ele começou a fazer perguntas, e daí foi vindo aqueles assuntos maravilhosos através do Evangelho, né? Como o Evangelho produtivo, maravilhoso, que nos desperta, nos acalenta, nos dá tranquilidade, né? De tão bom que é. Pronto, é isso aqui que ele pede. Ele pede que a gente seja observadores de boa fé. A gente não vai duvidar primeiro. Será que isso é verdade? Eu não acredito naquela pessoa. Poxa, por que eu não acredito? Eu não conheço, eu tenho que ver. Eu tenho que ver, tenho que ouvir, né? E tenho que até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. Então, vou terminar aqui com a última frase que diz assim: quanto às pessoas que se obstinam, ou seja, que teimam em julgar sem aprofundar a observação, seria tempo perdido procurar dissuadi-la. Claro, se a pessoa não quer acreditar, eu não vou ficar insistindo, é problema dele. E agora eu estou ficando muito sábia nesse negócio de não querer duvidar nada. Ah, tá certo, é isso não, então tudo bem. Estou treinando muito, muito isso. Porque a gente tem que captar logo que a pessoa não está querendo nada daquilo. E isso se aplica a tantas outras coisas. Não é só ao nosso estudo, às nossas pesquisas, né, ao nosso trabalho, às nossas tarefas, não. Isso é com relação a tudo. Tem pessoa que você diz uma coisa para você, aí você diz assim, não, fulano, não é assim, não. É assim que eu vi assim, não sei o que. Aí começa, você diz a segunda, a terceira, não diga mais. Deixa para lá. Ah, tá certo, você tem razão. Deve ser eu que estou enganada. É muito mais prático. Polemizar, como dizia Kardec. Não, de forma alguma. E isso a gente traz para o nosso dia a dia. Então, vamos lá, gente. Está ficando tudo claro, tá? Diz para mim aí, está tudo claro? Em Sonimar, Denise, está tudo claro? Ok, Janete. Então, vamos lá. Questão 319. Aí ele vai falar um dos fenômenos. E ele diz: um dos fenômenos comuns é o dos golpes interiores produzidos na própria substância da madeira, acompanhados ou não de movimentos da mesa ou de outros objetos empregados. Olha, esse aí dá para fraudar. Esse aí dá. Por quê? Eu, pelo menos, né, teria que observar muito, porque eu tentei fazer isso, o negócio que ele diz aqui, de colocar as mãos, e eu não consegui. Eu não consegui. Não consegui. Eu não consegui fazer isso. E aí ele diz: um dos fenômenos comuns é o dos golpes interiores produzidos na própria substância da madeira, acompanhados ou não de movimentos da mesa ou de outros objetos empregados, para que haja aqueles, né, essas coisas. Esse efeito é um dos mais fáceis de imitar. Eu tentei, mas eu não consegui. Acho que eu não entendi como é que ele fazia aqui. Seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel. Ainda bem que não vi nenhum espírito fazer, senão eu disse, Sônia, olha aí, consegui. Não, né? Só se precisar. Não, não é isso aí, gente, não precisamos, né? Cada um, é verdade, Denise, cada um escolhe no que deve acreditar. Muito, eu também concordo plenamente, né? Concordo plenamente. Não adianta discutir. Aí ele diz: mas há uma pequena manobra especial que é inútil prevenir. Verdade. Basta colocar as mãos espalmadas sobre a mesa e aproximá-las para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Olha, confesso que eu não consegui. Então, por um movimento muscular inteiramente imperceptível, provoca-se um atrito que produz um ruído seco, bastante semelhante aos da tiptologia, ou seja, das pancadas, que os espíritos provocam as pancadas, as batidas, os ruídos, né? São esses. E aí ele diz:
interior. Esse ruído repercute na madeira e produz uma completa ilusão. Acho por isso que eu não consegui, né? Para que eu aprender a fazer o que não é verdade, né? Não, para quê? Nada é mais fácil do que fazer ouvir tantos golpes quanto sejam pedidos, um toque de tambor e etc. Responder a certas perguntas por um é sim, dois é não. Um é um sim, não, um sim ou um não. Por números ou mesmo por indicação de letras do alfabeto. Ah, gente, eu fiz uma pesquisa bem interessante sobre isso, porque eu fiquei curiosa com certas coisas, né? Não para ser enganada, mas por questão de estudo, né? Então, eu vi, mas vai sair aqui o nome do que eu preciso falar, se não der tempo hoje, se não der tempo, eu vou falar aqui. Então, a gente vai entender certos fenômenos verdadeiros dos fraudes. Mas vamos lá. Uma vez prevenida, é muito fácil reconhecer a fraude. Olha, uma vez prevenido, por isso que eu digo, fala aqui, é muito bom a gente conhecer. E a gente viu muito isso também no início do nosso estudo, quando a gente estava falando dos fenômenos, de como se procedia, de como os médicos, dos médicos, o que é preciso para que isso aconteça, em que ocasião aconteceu o fato verdadeiro, não as fraudes, o fato verdadeiro. E aí ele diz assim, uma vez prevenida, é muito fácil reconhecer a fraude. Ela não é possível se as mãos estiverem distanciadas uma da outra. Foi o que eu descobri. Uma da outra, isso aí eu sei, eu vi. Uma da outra, e se estiver assegurado de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Muito interessante. Os golpes reais, veja bem, os golpes reais apresentam, aliás, isto de muito característico. Olha o que é que apresenta. O real, o verdadeiro. Mudam de lugar e de timbre à vontade. Não está preso num determinado, ou seja, só vou fazer isso aqui no meu birô, no meu cantinho de estudo. Não. Vou fazer em qualquer lugar. O Espírito vai utilizar, vai realizar em qualquer lugar. Né? Isso aí é certo isso. E aí ele diz assim, os golpes reais apresentam, aliás, isso de característico. Mudam de lugar, de timbre à vontade, o que não pode acontecer quando produzidos pelas causas que assinalamos ou outros semelhantes. Não faria, não fará. Assim é que saltam da mesa para se produzir em outro lugar, que ninguém toca nas paredes, no forro e etc. Ele vai acontecer. Por exemplo, estamos aqui um grupo de médios de efeito físico. O que é que vai acontecer? Vai acontecer os fenômenos. Eu não preciso me levantar aqui, nem outros médios. Vai acontecer ali, eu vou tirar da minha estante daqui aquele livro para lá, eu vou tirar daquela prateleira aquela foto dali, vou botar embaixo. Ou seja, com o auxílio dos espíritos, claro, né? Porque se eu for fazer isso, é truque. Se for fazer isso no truque, eu vou derrubar e todo mundo vai perceber. Então, é importante o conhecimento, hein, gente? Espero que vocês me desculpem, às vezes, quando eu fico insistindo para a gente ter o conhecimento. É porque é importantíssimo, principalmente para os que gostam de trabalhar, né? Das suas tarefas. E aí ele diz assim, em outro móvel que ninguém toca, nas paredes, no forro e etc. Respondendo, enfim, às questões não previstas. Não foi perguntas simuladas feitas na hora. Não foram coisas preparadas. E aí ele pede para a gente ver a questão de número 41, que também está nesse capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que fala dos sistemas. É muito importante, muito interessante essa questão também, 41. E nessa 41, ele fala do sistema do músculo estalante. Eu não tive muito tempo para procurar isso, eu gostaria, mas a gente vai deixar para uma outra ocasião, para falar mais detalhado, porque nós já vimos também. Mas eu vou ler só o primeiro parágrafo dessa questão, para quem não lembrar, ou não ter tido a oportunidade de ter visto no início dos nossos trabalhos com relação a isso, que nós fizemos uma grande parte, eu e Adriano juntos. Nós vamos dizer só a primeira frasezinha, o primeiro parágrafo. Ele diz assim, sistema do músculo estalante. Se assim fosse,
no que toca à visão, não seria diferente para o ouvido. Mas quando os golpes são ouvidos por toda a Assembleia, ou seja, por todos os que estão assistindo, não se pode razoavelmente atribuí-lo à ilusão. Está vendo aí? Não se pode. Agora, quando você restringe as coisas, já sabe logo que é fraude. Porque o espírito que está ali realmente trabalhando, ele não vai restringir nada, ele vai colocar à vontade, até porque ele sabe que está ali fazendo aquilo para que a gente aprenda, para que a gente se instrua, como foi dado para Kardec e para os cientistas e para os estudiosos, até através da parapsicologia, para saber se aquilo é espírito ou se aquilo vem de mim, de qualquer uma pessoa naturalmente. Então, é muito importante tudo isso. Tá ficando claro, né, gente? Que horas são? Eita, tenho 4 minutos, então eu vou ter que parar por aqui. Mas ficou claro, gente, isso eu espero que sim, que tenha ficado tudo clarinho para nós, para que a gente possa concluir e encerrar na semana que vem com os poderes de Deus e da espiritualidade amiga. Nós vamos encerrar esse capítulo, né? Sem deixar nada à amostra, sem deixar nada de fora, porque até que eu vou dar para vocês, né? Nós vamos ver juntos aqui o fenômeno dos aportes, que também se presta à prestidigitação. Esse fenômeno aqui também tentaram fazer tudo isso. E nós vamos ver o que é isso aqui, porque eu nem estava lembrada disso. Também fui procurar ali, achei muito interessante e não posso deixar de dividir com vocês. Então, gente, a gente vai aproveitar essa horinha aqui para nós nos conscientizarmos da responsabilidade do que é mediunidade, da sensibilidade que o médium tem, que pode desenvolver a aptidão da audiência, né, do médio auditivo, da psicofonia, que é o espírito falar através de você, que é você psicografar, que você vai escrever aquilo que os espíritos te ditam, te inspiram, como aquela da semana passada, que nós recebemos quando eu vi a imensidão, né? Se não me engano, não foi na semana passada, a imensidão, incontáveis as estrelas. E assim a gente vai tendo os ensinamentos. Por quê? Porque quando os espíritos sentem que nós não estamos brincando, que nós não estamos querendo aparecer, que nós não estamos orgulhosos, fazendo aquilo por orgulho, pelo ego, pela vaidade. Não, eu quero fazer porque eu amo a doutrina dos espíritos. Eu quero fazer porque eu quero ser útil ao meu semelhante e ser útil a mim mesma. Trabalhar com a minha família, como eu tento fazer, não é fácil, mas a gente vai tentando e vai fazendo e vai levando consolo. Amanhã mesmo eu vou para a casa da minha tia levar um consolo, um apoio, que eu preciso fazer isso. Como hoje lá com as idosas, a gente escuta, a gente fala com elas, a gente conversa, a gente faz elas participarem dos papos, da conversação, do esclarecimento, falando simplesmente para que todos possam entender e que mansamente para que todos possam ouvir, porque todos nós temos sentimentos que precisam ser respeitados, e é isso que a doutrina espírita nos ensina. Você viu que o primeiro evangelho que Jesus fez lá na casa de Pedro não foi porque ele percebeu o que estava se jogando fora de tempo e que a gente pode utilizar com muito proveito, tudo que envolve a doutrina dos espíritos e tudo que Allan Kardec maravilhosamente, sabiamente trouxe para nós. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de terem vocês, que eu considero amigos e amigas, num trabalho como esse. Porque eu estou revendo coisas que eu não lembrava mais. Durante a semana, eu fico aqui, eu preciso disso. Aí vem uma coisa que eu não me lembro disso, não me lembro de ter falado sobre isso. Vou ali, vejo tudinho, remar, tiro, é papel que eu gasto papel e mais papel, tirando a minha
A minha caixinha já está cheia dos meus ensinamentos, já está quase tudo pronto. O livro dos médios todinho, quer dizer, o livro do médio todinho. Mas eu preciso, e eu quero renovar esses estudos, porque é maravilhoso. E a gente não vai ser enganado, nem pelo espírito encarnado, nem por espíritos desencarnados. Porque, acima de tudo, nós temos fé e aquela esperança que dias melhores sempre virão para todos nós. E esses dias melhores também vêm através dos ensinamentos, dos conhecimentos que a bondade, o amor infinito dessa energia geradora de tudo e todos, né, que faz com que o universo como conosco, como agora, que nós estamos elevando o nosso pensamento ao mais alto, para que venham todos os frutos curadores para todos nós e para aqueles que diretamente estão envolvidos nos tratamentos e nas cirurgias espirituais. Porque Jesus está para curar, para nos auxiliar, para engrandecer em cada um de nós, através da humildade, mas muito do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, como nos ensinou Jesus. E quando ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. E é muito importante isso. Jesus, Mestre amado, te rogamos mais uma vez, ilumina a mente dos governantes de todas as nações, para que essa ignorância que estava pressionando essas criaturas equivocadas, possam ser diluídas. Que eles possam ver a luz, que possam descobrir o amor, mesmo que ele venha pequenininho como um grão de uma mostarda, como nos ensinaste, mas que ele já sinta esse amor pelo seu próximo, como nos ensinaste, Mestre amado. Maria de Nazaré, obrigada pelo teu exemplo de resignação, de coragem, que deixaste para nós. Certo de estarmos todos ligados em ti nesse instante, que sejam feitas todas as curas e o esclarecimento para os tratamentos e as cirurgias espirituais com os curadores da luz na Casa da Santíssima. Muita paz e luz para todos nós, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe. Vamos tomar nosso medicamento, porque o meu eu esqueci de trazer, está lá fora, né? Quando eu sair daqui, do meu espaço, vou lá tomar. Gente, muito obrigada pela companhia, que Deus nos abençoe. Adriano, obrigada pela oportunidade do trabalho. Vocês pela companhia, que Deus nos abençoe, nos envolvam e creiam na cura do nosso espírito e que sejamos, cada dia que passa, sermos criaturas melhores, com as bênçãos de Deus. Muita paz e luz para todos nós, tá? Muita paz e luz para todos nós. Meu abraço fraterno e, mais uma vez, Maria Rosane, Leide, Nilce, Êmia, Flávia, Denise, todos vocês que estamos aqui, Silmara, muito obrigada pela companhia. Adriano, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada, meu querido amigo. Muito obrigada. Tchau, gente, para não tomar muito tempo da cirurgia, que já está passando 4 minutos. Que Deus nos abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau.